Saudações jurídicas! Sou Francisco Machado Egito, estou como organizador, anfitrião desse podcast Ação Jurídica para falar sobre a advocacia de Niterói. E hoje eu tenho aqui 3 grandes advogadas da nossa cidade que vão trazer muito conteúdo, um bate-papo muito agradável e já vou lhes apresentar. Começando aqui pela minha direita, eu estou com Renata Pires de Serpa Pinto, advogada, atuante na área de família e já ela vai falar um pouquinho sobre ela. Quem é a Renata? Dá essa pista aí pra gente, fala um pouquinho de você, sua atuação na advocacia. Primeiro, eu queria agradecer, doutor Francisco, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, que são as mulheres na advocacia. Queria dizer que eu sou advogada de Niterói há mais de 15 anos, com especialização em Direito das Famílias e Sucessões, que é uma área que eu sou apaixonada, que eu me dedico muito, que eu falo que é uma área que, além de advogada, você tem que ser psicóloga, conselheira, tem que dar um ombro amigo, um abraço, né? Você tem que ter muita sensibilidade para ouvir o outro, principalmente, né, questões tão sensíveis como são as de família. Só fazendo uma parte, mandei pedido de apoio para um monte de gente, né? Para uma situação, né, de campanha e tal. Aí veio uma colega e falou assim: ih, essa aí não, porque ela advogou contra mim na área tal. Então, assim, é uma área difícil de advocacia, né, familiarista. Muito, Porque o ex-adverso leva pro coração também, né? Eu tenho um porque caso quando você assim lida também. com questões muito ligadas, né, à emoção, sentimento, a pessoa acaba ficando isso, com raiva de você, discordando de você. Já teve pessoas assim, principalmente em Niterói, que é muito pequeno, que eu passo, atravesso a rua, sabe? Umas coisas assim, porque ficam realmente magoadas, né? Mas não tem nada a ver, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Mas acontece. É uma área bem delicada, a advocacia Exato. familiarista e também sucessões, né? Trabalha com Sucessões patrimônio, também, com planejamento. inventário, sim, também. Muito Planejamento sucessório, que é tão importante hoje em dia, né? Porque você, poxa, economiza tempo, dinheiro, e está muito em voga hoje em dia, né? As questões das holding familiares também. Então, a gente faz esse trabalho que é muito gratificante também. Muito bacana. Eu estou aqui com Alcilene Mesquita, advogada, muito quietinha, pouco comunicativa, pouco extrovertida. Alcilene, fala pra gente o que é ser advogada de mediação, né? O que é isso que o pessoal até hoje estranha? Eu quero é brigar, eu me formei em direito, eu quero processar alguém. Gente, impressionante como... boa tarde, gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês, com todo esse pessoal que está aqui na mesa. Francisco, obrigado pela acolhida. Mas até hoje o advogado confunde o que é advogada consensualista com mediação. Então, eu sou advogada há mais de 20 anos, acho que é isso, mais de 21 anos, e em 2015 e 2016 eu resolvi ir para a área da mediação de conflitos. A lei de mediação é de 2015, a 1340, que é ali coladinho, primo do Código de Processo Civil. Então, com a mediação, eu comecei a visualizar que a gente pode apresentar para a nossa sociedade, para os nossos clientes, outra porta de acesso à justiça que tenha mais celeridade, que seja mais tranquila, que possa ser você ter um ganha-ganha de ambas as partes. Aí o Francisco até falou, não, eu quero é briga. Sim, a gente... Antes, pensa numa pessoa que era beligerante, era eu. Eu sentava na mesa, não queria papo nem nada, até que lá por 2014 eu estava numa ação de... Eu tenho uma especialização em Direito do Consumidor, e aí eu consegui uma tutela para uma cliente minha fazer... porque ela tirou a mama, né? Uhum. Tirou a mama e ia colocar uma prótese. E, naquela época, a juíza aqui da Vara Civil de Niterói deu uma sentença maravilhosa, R$50 mil na época, tal. Uhum. Assim, mas Sim. porque ela fez toda a instrução, toda a ação de conhecimento, e ela viu realmente que o plano de saúde, que eu não vou dizer o nome, né, por questões óbvias, então, realmente tinha falhado em todas aquela relação jurídica. Então, quando ocorreu o acidente de consumo, que é o que normalmente a gente fala, né? A gente que é especialista em direito do consumidor, eles não só negaram, como dificultaram toda a tramitação para ela conseguir. Você imagina, uma mulher, que a gente está falando aqui de mulher, né? Sim. Mulher com os 2 cânceres no seio. Foi difícil para fazer a cirurgia, foi difícil para colocar a prótese. E aí teve uma boa sentença. Ela conseguiu botar.
Quando chegou na segunda instância, eu encontrei com um colega lá na segunda instância, a gente contemporâneo de faculdade, e aí ele falou assim, pô, Alce, isso com certeza vai reformar. Não só reformou, como caiu um terço a menos do valor. Uhum. Eu falei, gente, não é possível. Como é que eu vou explicar para minha cliente que ela tinha esse valor e que reformou a metade do que ela tinha conseguido? É complicado demais. Não, muito complicado. Aí eu comecei a ficar meio desgostosa, e aí até que eu, num jantar lá no Rio, eu escutei o presidente até que é do PMEC, eu sempre falo isso, né, César Cury? O culpado disso é você. Ele conversando sobre essa nova política, né, de acesso à justiça de uma forma mais econômica, mais célere, mais tranquila, que era a mediação. Eu falei, opa, eu quero isso para mim. Eu vou continuar advogando, levando os casos dos meus clientes, mas de uma coisa mais tranquila, com mais qualidade de vida. Esclareça para quem está nos escutando. Práticas colaborativas, a mediação é uma das práticas, né? Temos outras práticas, é isso? O que acontece? Sim, nós temos a negociação, tem as ODRs, tem vários tipos. Mas, por exemplo, o advogado consensualista é um advogado que ele se utiliza dessas práticas, tá? De gestões de conflito. Técnicas, né? São técnicas, né? Portas. Multiportas. Você pode utilizar várias portas para tentar resolver o problema. Isso é o advogado consensualista. O advogado colaborativo é aquele advogado que vai te receber no escritório, vai tentar resolver, vai chamar a outra parte, vai tentar fazer tudo extrajudicialmente. Mas depois, se não resolver, ele não pode estar presente numa ação, num processo. Não pode advogar. Não pode advogar, porque ele é o advogado colaborativo. É isso que era a diferença. E o mediador é o terceiro imparcial, que pode ser advogado, pode ser médico, pode ser assistente social, pedagogo, e desde que capacitado, né, e devidamente certificado, ele pode atuar na mediação. Muito bom. Então, finalizando a sua apresentação inicial, além de mediadora, você também ocupou cargos, né, nas gestões da OAB Niterói. Depois você fala sobre essa parte. E agora estou aqui com Silvia Pires, irmã da Renata Pires. Irmã e sócia. Irmã e sócia, né? Tudo em casa. Muito legal, tudo em casa. Muito bacana. E eu ia brincar com a Renata, ela falou tantos anos de advocacia e tal, muito parecido com a professora Vânia Bruno, que teve no outro programa. Eu falei, gente, como vocês, né, têm esse rosto de meninas, né? Muito tão obrigada. novinhas. Então, Mas, nem enfim. vou falar que eu tenho tanto tempo, porque a pergunta que eu escuto é: quem é mais nova e mais velha? Então, como eu sou 10 anos mais nova que esse ser humano que está na minha frente, então eu não vou falar a cidade do tempo de advocacia, porque eu tô prejudicada. Entrega, Não, vou me entregar. Eu tô na segunda graduação, aí a pessoa fala, mas você fala que tem 20 anos, aí começa a fazer conta, né? Você tem um filho de 30 anos, então com quanto tempo você... Mas então eu vou deixar esse mistério. Eu só sou 10 anos mais nova, mas tudo bem. Já tenho mais de 10 anos na advocacia, né? Na verdade, eu tenho mais de 10 anos como procuradora aqui do município de Niterói. E eu acho que na mesa talvez eu seja mais eclética em atuação dentro da advocacia. Hoje, o meu dia a dia está muito ligado ao direito público. Eu sou procuradora-chefe da Procuradoria Judicial aqui do município. Então, eu lido com ações previdenciárias, ações de servidores, indenizações contra a prefeitura. Então, hoje, até dentro do próprio município, eu acho que eu estou com a parte mais residual do direito. Só que a minha grande paixão, eu amo o direito público, mas a minha grande paixão que me move na advocacia vai mais para o direito de família. Eu encontrei no direito de família um caminho onde eu não dependia tanto do judiciário ou aonde eu entendi que o judiciário é mais imparcial, como ele deveria ser em qualquer causa. Mas no direito de família, você tem até um respeito dos juízes, dos promotores, pelo melhor interesse mesmo dos menores envolvidos, daquele casal. É onde eu acho que a lei é aplicada de forma mais seca. Vamos dizer assim, é a lei. Então, deve pagar alimento, vai pagar alimento. Na literalidade da lei. Na literalidade. Então, foi onde eu consegui, na advocacia, encontrar um caminho onde eu acho que há mais justiça. Pelo menos no meu sentido de justiça. E aí, dentro do direito de família, eu fiz mestrado e o meu tema de mestrado foi mediação.
Só que foi mediação no direito público. Mas aonde eles vão se encontrando, né? Interessante, hein? Nunca Não, nem- eu tava nem esperando. parado Não, pra eu tava pensar, esperando. imaginar. Não, lá no artigo 65 a 175 do CPC, fala que a mediação, ela tem a mediação na fazenda pública. Lógico. Quando ela acabasse de falar dela, eu já ia entrar. Aí eu falei, vamos mediar. Não, mas então, eu entendo que a mediação hoje é o caminho, é fora desse judiciário. E a gente tá querendo aqui dentro do município, estamos com projetos de leis estudando Show. a possibilidade de ter câmaras públicas de mediação, seja em questões de medicamentos, seja em próprias questões administrativas antes da judicialização. Então, isso tudo é estudado. E é uma realidade, só que ainda é uma realidade, é novo, então é um assunto que ainda gera muita dúvida e debate dentro da própria doutrina e Pode me jurisprudência. chamar que eu te ajudo. Vamos juntas. Isso pra mim soa como música. Isso, mas para mim também. Dentro do município existe um instituto chamado Rede Mediar. Na verdade, ele é um decreto onde botou a mediação comunitária. Ele tem outros tipos de mediação dentro da Rede Mediar, mas um dos pilares da mediação é a mediação comunitária. É quando você chama esse cidadão para estar dentro do próprio problema e aí você capacita agentes comunitários, os líderes comunitários. Você entra nessas comunidades para resolver problemas de direito de família, direito, às vezes, do consumidor, mas de forma menor, porque você precisaria dessa empresa parceira para estar ali junto dessa mediação, porque a gente sabe que a mediação, um dos pilares é a voluntariedade. Isso é um programa do Niterói Pacto contra a Isso Violência. mesmo. É porque a Mediate participa desse programa. Isso, participa. Na verdade, ele é um programa inspirado em outros programas, né, que vem de Medellín, do Pacto do Niterói contra a Violência. E eu digo que dentro do estado do Rio de Janeiro, um município que é pioneiro nisso é Petrópolis, que tem o Petrópolis da Paz, que serviu de inspiração e serve de inspiração de estudo, que é um caso muito mais consolidado e bem consolidado dentro do município. Mas voltando Gente, estou para muito nossa... feliz de escutar você falando isso. Desculpa, estou até interrompendo. Estou fazendo Nada, coisa que mediador pode não me pode interromper. fazer. Mas realmente, para mim, é uma alegria escutar isso. Então, assim, a gente tem esse... Mas são as mulheres, a sensibilidade Tá das vendo? mulheres A na importância das advocacia. mulheres. Ainda bem que a nossa chapa tem 3 mulheres. E aí, eu hoje, com o direito de família... Eu ia falar para não interromper, mas eu tô doido para falar algumas coisas. Pode falar, Ele gente, tá eu falei, esforçando, vai. tá Senão a gente não esforçando. para. Na tem minha isso também. empresa, eu tenho 13 gestores. 10 são mulheres e 3 são homens. Olha que maravilha. E nas olha. comissões que eu presido, a maioria das vice-presidentes ou cargos de direção são de mulheres. E quando bem integrada, a lição é essa: a semente lançada ao solo, né, a terra, né, feminino, ela devolve com uma árvore frondosa com muitos frutos. Então a energia feminina, ela multiplica, ela centuplica ou destrói, dependendo como você lida com essa energia. Eu gostei mais da outra. Da Eu também adorei essa parte. Entender a parte do destrói. não existe Não, aí isso. tem um Tô livro, brincando. tem um livro interessante, é o Ri, o Xi e o It. O Ri, ele conta a história do Graal, do rei Arthur, sob a visão arquetípica do masculino. E ali, quando perece o rei e perece a terra, é uma história com o feminino rejeitado, o feminino interno dele. É bem interessante, mas vai fugir bem mais assim. profundo. Mas aí, só né? para concluir É. também, senão eu também vou ficar aqui meia hora falando de mediação. Eu, assim como você, também era beligerante. Eu acho que na faculdade, até no meu dia a dia, na minha vida, eu tinha uma posição mais beligerante de lidar com os meus casos. Só que diferente da doutora Renata, né, como ela falou, eu fiz grandes amizades com advogados das partes contrárias. No decorrer dos processos, conforme você vai estudando, você vai entendendo como funciona, como você entra nessas questões. Hoje eu digo que eu tenho amigos que foram rivais na mesa de negociação do direito. Então, hoje eu prezo muito mais por estar numa negociação justa, aonde eu saia dali fazendo laços mesmo. Porque na advocacia, lógico que em qualquer profissão, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Transforma. Você transforma. E no direito de família, você já está lidando com situações tão delicadas para as pessoas que você tem um pouco mais de leveza nessa negociação, chegar numa audiência e não encontrar um espaço beligerante entre os advogados. Eu costumo brincar que eu fico feliz quando eu encontro do lado contrário um advogado competente colaborativo e técnico. Porque o processo vai fluir melhor, a conversa vai fluir melhor, do que quando você encontra alguém extremamente beligerante, em situações que não precisa ter mais faísca e você não consegue avançar. Então, eu acho que hoje é o meu norte. Eu não diria que é uma característica feminina, mas somos mais sensíveis. Em situações que não precisa ter mais faísca. Veja o papel do advogado, né? Você não tem que chegar ali atiçando, né? Jogando
álcool em cima de uma situação que já tem por si só um conflito. Eu sempre trabalhei na parte extrajudicial, né? Trabalhava com negócios imobiliários e minha formação foi para entender melhor esses negócios. E eu não consegui entender por que todo advogado recebia um cliente, preparava uma petição e distribuía, sem antes tentar resolver aquilo, chamar para negociar, para conversar, enfim. E hoje eu vejo que realmente o caminho é para extrajudicial, para colaborativa. Eu fico muito feliz de estar escutando isso de vocês. Não, assim, a gente porque- sempre tenta, pelo menos assim, o nosso raciocínio primeiro de tudo, a gente tentar um acordo, conversar. Antes até mesmo de entrar com qualquer ação. É até orientar o cliente, mas o cliente que ele Claro, quer brigar. Quer brigar. É, a gente tem fala, olha, aquele- não briga, é. porque assim, de repente o seu direito não é tão bom, você pode perder. Além do desgaste que é, do tempo, Mesmo que né? o direito seja bom. Eu mas- acho que no direito de família, mas eu diria que em qualquer direito. É porque quando você está litigando contra a pessoa jurídica, às vezes as empresas ainda não têm a cultura do acordo e da mediação. E eles fazem um cálculo mesmo do que é mais viável financeiramente. Eles têm lá a perda processual que ele já embutiu no preço do negócio. Só que quando você está lidando com duas pessoas físicas, você não está falando com uma empresa que a gente ainda não tem a cultura da mediação, o primeiro caminho é você se identificar, olha, você já tem advogado constituído? Eu fui procurado pela parte contrária. Sim. Se você podemos conversar, podemos negociar? Conseguimos sempre não, porque as pessoas às vezes precisam de tempo para maturar aquele problema, Nossa, para falou tudo. entender, para pensar. É. Então, e eu falo ainda, você judicializar não quer dizer que você vai poder mediar. Você pode ter mediação intracurso processual. E tá tudo Exatamente. bem. Às vezes é o tempo que a parte precisa para processar aquelas informações. Principalmente em direito de família, mas a gente sabe que em direito do consumidor, erros médicos, 1 milhão de outros assuntos de responsabilidade civil, você vai encontrar o mesmo caminho. Porque pro que para PJ é um assunto que é de todo dia, para pessoa às vezes é o único carro que a pessoa tinha dinheiro e comprou, é um investimento de uma vida num imóvel, é todo um desgaste que a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher esse cliente e de não colocar mais faísca, né, nessa fogueira. E aproveitando só esse gancho, eu falo muito da questão quando você vai atender um cliente, você que tem que ter uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? Outro É pilar que- da mediação. É né? aquela escuta fidedigna. Você tem que escutar ele mesmo com vontade de entender o que ele está falando lá nas entrelinhas, para poder conduzir ele para a melhor porta. Porque às vezes também tem coisas que não podem ser levadas para mediação, que precisam realmente Exatamente. de uma liminar ou de alguma coisa assim mais complexa, né? Mas é muito importante para você, advogado que está escutando a gente, ter essa escuta ativa na hora de atender o cliente. É como o Francisco falou. Vamos conversar. Lá no nosso Código de Processo Civil e no de Ética diz que a gente tem que tentar o máximo possível, antes de judicializar, oferecer outras portas, principalmente a extrajudicial, de uma forma mais célere, mais tranquila, né? Sim, Dá e pra- às vezes a gente percebe que nem sempre o que a pessoa deseja, o judiciário vai dar para ela. Exato. Né? Uma sentença nem sempre é aquilo Exatamente. que... E às vezes ela não vai ficar satisfeita com nenhuma decisão. Eu tenho até Porque, um caso muito legal de sentença, que depois eu posso Porque falar. a gente Se não, me permitir, não depois eu sabe resolver nossos problemas e transfere para um terceiro. né? Exatamente. Isso! Você... Transferir para o judiciário a resolução de um Eu problema. acho que Exatamente. também tem um papel fundamental. E por isso que nós somos advogados, por isso que existe esse judiciário, esse sistema. Nem sempre as partes. Aí a gente vai ter que voltar um pouco, né? Nós temos uma educação muito precária, nós temos uma consciência de resolução de problemas mais precária ainda. Então, nem sempre esse cidadão ele vai ter como ferramentas para entender como resolver esse problema. Quando eu digo que o Instituto Mediar é uma boa ferramenta para a gente começar a ensinar, que um dos pilares é a mediação nas escolas, que é a mediação escolar. Essa mediação escolar, se a gente conseguir aplicar ela a nível municipal, o quanto isso vai impactar na vida desse cidadão que está crescendo lá na frente. Porque essa mediação ele quer leva para dizer, dentro de então, casa. agora eu Quer quero- dizer, então, que na escola não vai ter mais aquela. Eu te pego na saída. A Não, resolução não vai ser mais essa. não. É. A gente Passei vai ter muito que por aprender. Mas esse é o caminho. Porque essa pessoa que está sendo formada vai levar para dentro de casa, vai conversar com os pais, vai entender. Porque essa mediação escolar, que é um dos pilares da lei de mediação, do decreto, Da Rede Mediar. da rede mediar, é porque, na verdade, é o decreto. A rede mediar, hoje, Um braço. é um braço. E ela, com a mediação escolar, a gente está começando a entrar nas escolas. Eu gostaria de ter mais braços, eu brinco, né? Que a gente gostaria de ter mais tempo para conseguir colocar tudo em prática. Pela ordem.
Quando eu era pequena, não. Quando eu era presidente da comissão OAB Vai Escola, que eu fui presidente da OAB Vai Escola, eu montei uma cartilha com meus delegados, uma cartilha digital. E nessa cartilha tinha direitos, deveres, bullying, orientação sexual. A gente levava para as escolas palestras sobre as diversas áreas, levava pessoas assim. Podemos fazer um fora. convênio. Sim, claro. E aí, desses projetos, é até bom para a gente botar na nossa plataforma, né? Era a formação de mediadores intramuros. Sim. O que é isso? É você formar mediadores mirins dentro do colégio, dentro dos muros dos colégios, para eles mesmos tentarem resolver os seus problemas sem levar para apanhar lá fora. E o que acontece? Isso não foi eu que criei, não, entendeu? Lá no Rio, há muito tempo atrás, teve um projeto desse, que foi levado lá para o Complexo da Maré. E eu participei de um seminário do Ministério Público, né? E tinha um exemplo de um menino que foi lá dar o depoimento, né? O menino e o pai do menino. O pai do menino, pô, até chorei no dia, porque foi tão lindo, sabe? Ele falou o seguinte, que o filho chegou em casa conversando com os pais, porque os pais só brigavam. E eles, num dia desse, que eles só brigando, eles falaram, não, vamos conversar. Você senta aqui, você senta aqui. O que vocês estão falando? Vocês já se escutaram? Gente, coisa mais linda, né? É o efeito garoto de borboleta. Paradigma, né? Completo, né? 12 anos, o pré-adolescente, vamos dizer assim. Eu tô rindo aqui que eu ia fazer um comentário que um advogado uma vez fez numa palestra nossa. Ele é um advogado muito sério e soltou essa, todo mundo riu, na verdade, mas era naquele contexto, não nesse. Aí ele falou assim, muito sério, falou assim, a violência traz a compreensão. Não, mas claro que não faz o menor sentido, é pra gente rir, É. pra mostrar que nós somos beligerantes. Realmente, a gente não tá Exatamente. preparado pra entender de outra Não, forma. mas o tal do efeito borboleta. E o bater das asas de uma borboleta num canto pode causar um terremoto do outro lado. Se a gente entende que a gente educando as nossas crianças a serem menos beligerantes, se a gente entender que dentro das faculdades do direito nós temos que ter cadeiras específicas Sim. de mediação, de arbitragem, de métodos base, né? consensuais, Tem que ser base. se a gente mudar essa base de formação, e não só no direito, eu estou falando da sociedade como um todo, nós vamos formar pessoas capacitadas para conversar. Algo que é tão simples, simples, né? Que a gente acha. Não é tão simples. Não é, mas assim, algo que deveria ser ao menos. Mas que você senta e negocia. Então a gente precisa entender que isso é um processo. Fico feliz que eu acho que é um processo que nós estamos caminhando. Cada vez mais a gente encontra. Não, com certeza. E os advogados estão se conscientizando disso. E eu acho sim que a OAB, a prefeitura, o município tem um papel fundamental nessa conscientização. Uma interlocução da ordem com os poderes públicos, Sim, facilitando sim. canais de comunicação, né? Bem Na interessante. época, volto a dizer novamente, lá na comissão, a gente fez um convênio com a FME, com a Fundação. Na época, o saudoso Bruno Ribeiro era o presidente, morreu na pandemia, né? E foi um projeto muito legal. A gente estava com aquela coisa de levar realmente para as escolas do município, fazer esse projeto. Só que, como tudo, a coisa vai se perdendo. Aí veio também a pandemia. Foi até pouco antes da pandemia. Meninas, nós falamos aqui um pouquinho sobre cada uma de vocês e falamos sobre uma mudança cultural para práticas colaborativas, uma redução da beligerância, mas eu queria que vocês falassem para nós, assim, da advocacia feminina, das dificuldades que vocês enfrentam, trazer esse olhar também para, né, o nosso público, para os advogados em geral, né? O que vocês têm a narrar, a contar para a gente, a percepção de vocês? Eu acho o seguinte, a gente já evoluiu muito, né? A questão da mulher dentro do mercado de trabalho, principalmente dentro do direito, que era uma profissão muito masculina, né? A gente não via muito espaço da mulher e a gente foi conquistando ao longo do tempo. Só que a gente se depara no dia a dia com algumas situações ainda, né? Como a discriminação por ser mulher, que às vezes você não é tão bem recebida num determinado local, para um determinado homem, assim. Eu tenho uma história que eu estava falando há pouco, que eu fui uma vez despachar com um tabelião e ele não olhava nos meus olhos, ele falava para a parede. Gente, é absurdo. É um absurdo. E aí eu falava com o meu colega que foi comigo, mas por que ele não está me olhando?
E eu falava, doutor, e ele me respondia, eu perguntava para ele, mas ele olhava reto. Então, assim, são situações que são, hoje em dia, inconcebíveis, né? Não cabe hoje em dia. Situações também de assédio, que às vezes a gente também passa, que existem, né? E a questão também da gente conseguir equilibrar essa coisa da vida pessoal com a profissional. Porque até hoje a gente vive numa sociedade patriarcal machista que sobra para a mulher, né? Cuidado Sempre dos sobra. filhos, o cuidado da casa. Então, assim, as mulheres têm que tentar equilibrar esses pratos, né? Mas eu acho que nós temos uma capacidade gigantesca, a gente consegue, multitarefas, a gente consegue. Só que nem sempre é fácil, é muito difícil. E a gente tem que tentar resolver, evoluir cada vez mais em relação a isso, né? Como a gente faz isso? A gente tentar impedir, quando acontecer, a gente ser reativa, né? Não de forma violenta, óbvio que não. Mas a gente questionar, perguntar. E a OAB também tem um grande papel nisso, né? Da gente poder ir lá no ouvidor e reclamar, olha, não tá bacana, aconteceu isso. E tem que ser uma OAB efetiva, que faça cumprir, né? O código de ética, enfim, as prerrogativas da advogada. Então, assim, eu acho que a OAB tem um papel fundamental nisso, sabe? Em ajudar as mulheres a exercer sua profissão de uma forma respeitável e seja ouvida com igualdade entre o homem, não ter esse sexismo que ainda, infelizmente, existe hoje em dia, né? E nesse lugar, você acha que há espaço para lideranças femininas dentro da advocacia? Com certeza. Não, acho que não tem que haver. Nós já temos, Eu tô levantando né? a bola para vocês cortarem. Não batam em mim. Não é que tem que haver. Na verdade, eu acho até que é algo estrutural. Às vezes é velado. Você não vai... você é mulher, você não entra aqui. Ou você é mulher, a sua opinião não importa tanto, não tem tanta valia. Não é assim que funciona no dia a dia. É algo estrutural. É quando você chega numa sala de reunião e tem 10 homens, você é a única mulher. E que para você falar, você tem que gritar muito mais alto. É quando você chega numa composição de Câmara que tem mais homens que mulheres. Isso vem mudando muito. Só que ainda você tem uma posição masculina, uma voz masculina mais ouvida. Então, a mulher, eu costumo brincar assim, ela tem que ser boa pra caramba. Ela tem que estar ali muito acima. E não só... E aí, vamos lá. A gente tá falando de mulheres, mas eu poderia estar falando de 1 milhão de outros públicos, que eu diria, né? O preto, o transexual, essas minorias, elas estão começando. A gente está tendo uma transformação para a gente ter voz, uma voz mais ativa. E é engraçado que quando eu falar isso, muitas pessoas não vão se identificar. Falar, mas que besteira, né? Mulher tá aí, mulher hoje é maioria. Mas é no dia a dia que você vai reparando essas diferenças. Eu, sinceramente, assim, pessoalmente, não me sinto constrangida nas situações. Nunca vivi, pessoalmente, uma situação direta de preconceito por eu ser mulher. Eu nunca vivi. Mas, de forma velada, em alguns momentos, você sente numa reunião, por que eu sou a única mulher? Às vezes você se pergunta, você olha aquele bando de homem externo e tá você ali. E aí, você tem que gritar muito nessa reunião para você ter a voz ativa ou ser ouvida. E isso porque eu sou procuradora municipal, eu tô numa posição privilegiada, eu sou advogada, eu tenho meu escritório. Você imagina isso fora da carreira da advocacia. É que hoje a gente tá falando aqui do direito, né? A gente tá falando da mulher na advocacia. Só que eu acho que é algo mais estrutural que tem que, sim, ser combatido. Então, quando você diz, será que tem espaço? Não é será, tem que ter espaço. E se não tiver, a gente vai lá e vai gritar e vai caçar esse espaço. Bate na porta e entra. Nem bate na porta, abre a porta e entra. Dá uma pernada e entra. Eu comentei antes do podcast começar, eu vou trazer o caso. Eu tenho amigos e amigas em vários estados da federação, né? Na Comissão de Direito Imobiliário Nacional da ABA, a nossa vice-presidente é do Rio Grande do Sul. E tem várias gaúchas lá, né? E conversando com elas, eu falei, nossa, vocês são assim, né, tão firmes, né? Veja a mulherada do Sul chega com uma postura e tal. Ela falou, guria, se não for assim, a gente não é respeitada, porque no Sul tem muito aquela cultura do machismo, do gaúcho machão. E ela me contou um caso, né, muito triste, chorando, enfim, num certo momento, que ela falou, olha, eu era de uma comissão de direito imobiliário, ainda pertence, né, à comissão, quase que ela saiu. E... por conta do trabalho dela, ela foi vice-presidente dessa comissão, virou vice-presidente. E não deram mais espaço para ela. O presidente não deixa ela falar, o presidente não convida ela para as reuniões, ou seja, excluiu ela dentro da comissão. E ela resolveu subir o caso para a diretoria, procurou uma diretora mulher, e essa diretora
disse a ela abertamente que ela deveria ter uma questão mal resolvida com esse presidente de comissão, Mas não- Olha no isso, sentido, gente. no sentido Pessoal, Pessoal, até de... Sexual. Uma conotação sexual, mas olha é. só. O opressor não seria tão forte se não tivesse dentro dos oprimidos pessoas que o apoiem. Então, a gente não teria opressores tão fortes se não tivesse ali naquela base pessoas do mesmo gênero e classe que estão apoiando essas situações. Porque elas também são vítimas desse sistema, mesmo sem perceber. Porque é isso, a gente pode ser vítima sem perceber. Eu posso ser Sim, uma mulher sim. machista. é. Como hoje, aliás, a gente está vendo aí uma crescente conservadora absurda, né? E eu não quero entrar nessa pauta, que é uma pauta extremamente polêmica, mas a gente está vendo essa crescente. Lógico que é cíclico. Quando a gente tem muita libertinagem de um lado, a gente tem de ter uma ala conservadora empurrando esse muro para a gente ter um certo equilíbrio. Então, lógico que tem dentro desse público oprimido pessoas que pensem exatamente assim. Só que aí eu boto aqui uma questão na mesa. Teve um caso de uma procuradora municipal, procuradora-geral, eu acho que era de São Paulo, onde um colega, procurador Isso. também, a agrediu com chutes e pontapés dentro do gabinete. Nossa. Tinham outras Isso mulheres. foi bem notório, né? Todo mundo. Foi, dentro do ele foi preso, né? Acho que ele foi até declarado, salvo engano, eu acho que ele foi declarado até inimputável. Mas enfim. Entraram com esse fundamento. Entraram com esse fundamento. Mas eu não vou Entraram com esse entrar. Mas eu não vou discutir o mérito da decisão judicial, até porque eu não conheço os pormenores. Mas assim, deixando claro, uma procuradora-geral dentro do seu gabinete teve a porta invadida por um homem. Um colega. Um colega procurador que a socou, a chutou. Quem tentou ajudar essa mulher foram outras mulheres que faziam parte desse gabinete. E é isso. E aí você vai falar assim pra mim, ela apanhou porque ela é mulher? Sim, ela apanhou porque ela era mulher. Que se fosse um homem ali, muito provavelmente a postura teria sido diferente. E aqui, lógico que eu tô num extremo, né? Eu tô num extremo da violência. Mas essa violência, ela também pode ser velada no dia a dia. Ela pode estar em pequenos comentários depreciativos. Ela tá ali nas minúcias, na vírgula. Uma E que a gracinha gente- que jogam, né, pra você no meio. Já aconteceu, já presenciei várias vezes advogada, né, no tribunal, né, fazendo sustentação oral. E antes de ela começar a falar, o desembargador falou: queria só eleger a doutora, é uma pessoa, uma mulher muito bonita. Aí ela já começa desconcertada, né, já tira a concentração ali. Algumas vezes, assim, a gente tem que passar por esse tipo de situação que hoje em dia não cabe. Tem um presidente de uma associação que ele já é um senhorzinho, ele elogia de maneira muito Respeitosa. muito respeitosa, Aí, ó, né? vamos Ele- lá. Aí, Vamos ver até pra que onde ele ponto é vai. respeitosa. Ele usa um outro termo, né? Pelo menos ele tenta ser respeitoso. Acho que na comunicação, não sei se o termo vai ser bem recebido. Agora eu tô até me sentindo oprimido aqui. Pode ele falar, diz gente, que é a uma gente vai ser mulher boazinha. muito bem encadernada. Não sei se seria... Ai, horrível. Você achou Horrível, feio? também não Nossa gostei, Senhora. Gostou, não. não? O que seria uma mulher muito bem encadernada? isso. Não, vamos pra uma visão masculina pra gente. Pra gente O que, poder, que na sua visão seria pra uma gente mulher poder entender. encadernada? Pra gente poder entender. Eu acredito que ele tenha querido dizer que ela estava muito bem trajada, arrumada, né? Bem apresentada, bem... Mas eu Senhorzinho, não pergunto, por faria que isso ele pra vai mulher. falar isso? Assim, qual é o intuito dele em falar isso? Essa Ele é a ser pergunta. galante com a mulher. Ser galante com a mulher. E é interessante ter Só que não- a tua escuta, porque pra mim soou de uma maneira positiva, como se ela Positiva, tivesse... Pra mim soou positivo. Mas é porque nós temos o costume de achar que elogiar o corpo do outro, a roupa do outro, a vida do outro, é um elogio. Nossa, como você emagreceu. Nossa, como você tá bonita. Mas aonde reside esse elogio? De onde ele vem? Pra quê? Por que numa profissão você vai elogiar num tribunal como a pessoa tá Não, trajada? ali não fazia o menor sentido. Não, né? mas não Naquele faz em nenhum contexto. Eu estou falando, Se não é um contexto galanteador, se não é um Não, mas contexto... dentro de uma cerimônia, talvez a roupa é condizente ou não com o local. É, não eu sei, também concordo fico com o meio relator na ali. dúvida. Então, por isso que eu fiquei com Acompanho medo. o relator, Eventualmente, mas- eu sou radical nessas posições. Eu acho que em ambientes de trabalho, ambientes formais, a não ser que você tenha muita intimidade com seu interlocutor, e aí sim cabe você elogiar como você está bonita, mas é diferente contexto. Se eu não tenho a menor intimidade ou eu não conheço, pra quê? Qual é o meu intuito nesse elogio? Eu não tô falando assim, o pessoal fala que hoje tá com medo até de paquerar, né? É, Que não, você tá com até medo de compre- ser assédio. Ainda bem que eu sou casada, porque eu vou te contar, aí vai ficar difícil hoje. Mas eu acho Se a gente azar o homem se sente assediado. Se a gente mas não é o meu caso. Mas Mas acho que a mas se- solução hoje é mas- aplicativo. Ai, não rola, não rola, não rola. Mas assim, eu acho Eu que gosto é isso. Por assim exemplo, do olho você- no olho. É difícil uma mulher dizer isso para um homem num ambiente de trabalho, entende o que eu tô querendo dizer?
É porque a mulher Costumemente, porque a mulher não tem esse mas aí costume. mas rola. Entende? Assédio Se com uma homem mulher pra chega pra outra você mulher. que não te Nossa, conhece, doutor, nossa, como o doutor tá bonito, bem vestido, num ambiente formal. Já te aconteceu isso alguma vez? Já Ele vai falar aconteceu. várias vezes. Várias vezes. Não, já aconteceu. E atualmente eu tenho procurado assim, vestir de uma maneira que fuja um pouco daquele jurídico tradicional. Terno azul, preto, cinza, muito sóbrio. Às vezes eu venho com roupas mais sapato. claras. Bom, mas eu recebi... Ele tá com o sapatinho Ela foi branco olhar o hoje. sapato. Eu Hoje, recebi um particularmente, elogio ele de tá um com amigo sapatinho branco e aí. a esposa dele me disse que era um elogio. Eu fui no evento em Araruama, eu tava com um terno azul claro, né? Quase assim. E aí ele olhou Pinta pra de mim e azul, falou pinta assim, de azul. não deixa mais ninguém usar um terno azul claro além de você. Aí eu fiquei meio sem Oi? entender. Oi. Aí a esposa dele falou assim, é um elogio, tá? Ele é muito crítico. Eu fiquei rindo, caraca, um elogio, né? Mas olha. já recebi um elogio. Não deixa mais ninguém usar um terno azul claro além de você. Mas repara que seu Pô, mas ia elogio ficar- veio de um homem, De hein? um homem, Só observe esse detalhe desse Não, seu não, tem elogio. outros, tem Então outros, tá, tem vamos deixar aqui no... Não, é jovial, talvez Mas de usar toda um forma, tênis, assim, Eu acho que é delicado. É você tem delicado. razão. Eu acho que a gente É. tem que se policiar. Na dúvida, eu não vou falar mais nada. Eu acho, não, assim, você não precisa constranger outra pessoa. Se você tem dúvida como que vai ser recebido, é melhor você não falar, né? Minha avó verdade. falava assim, se você não tem nada de bom pra falar, não fale. Exatamente, Mas não aí é fala. bom, eu tá falando uma coisa boa. E não é que você sei. não pode ser cordial no trato, entendam. Sim. É porque quando a gente fala assim, parece algo extremamente radical, né? Fala, nossa, que medo de falar com essa pessoa, como é que ela vai receber? Não é isso. É porque se deu espaço para uma interpretação dúbia, é porque tem algo errado nesse interlocutor. O elogio sincero, a questão sincera, você não gera dúvida. A gente não estaria tendo essa discussão. Se eu estou gerando espaço para discussão ou para uma interpretação contrária, é porque a gente tem que repensar se caberia ou não naquele ambiente. E eu acho assim, que aí a gente começa até a fugir do assunto. Porque não é um elogio, não é esse o problema central. O problema central não é você ser elogiada porque você está bem vestido, porque você tem uma aparência agradável aos olhos dos outros. Né? A grande questão é o quanto essa voz feminina é respeitada nos ambientes. O quanto eu preciso ser melhor ou mais inteligente, ou parecer melhor, ou estar bem vestida, para minha imagem parecer uma imagem séria. E aonde eu chego um homem, numa mesma situação, talvez ele não precise de todos esses requisitos para ser levado a sério. Sim. Talvez a mulher... e isso é quando a gente vê nos ambientes, e não é só na advocacia, no ambiente geral. Então você acredita que sobre o feminino há uma cobrança maior de postura, inteligência, indumentária, apresentação? Seria isso? Não, eu não entendi. Não é cobrança, mas eu acho que a mulher que hoje chega, vamos dizer assim, no topo das suas profissões, cara, essa mulher ralou muito lá na base. E eu não tô falando que o homem também não é isso. Só que você, enquanto mulher, sabe, tinha eu não sei se era um comercial ou um vídeo que era interessantíssimo, que era um homem e uma mulher correndo. Tinha uma linha de largada e estavam os dois correndo. Tentem procurar aí esse vídeo. E aí a mulher, ela tava correndo de salto, de vestido ou saia, e o homem correndo. Aí daqui a pouco tá com um bebê no colo da mulher, tá com uma mamadeira, tá com coisa, e o homem tá correndo. E tá lá a mulher, os dois chegam na linha de chegada, mas a mulher chega toda estrupiada, e o homem estava correndo. Então, você pode levar essa situação a diversos outros públicos. A gente não está falando só de mulher. Não há paridade já. Não é. assim. Mas é porque parece papo demagogo, né? Ai, a Parece mulher... vitimização. Parece vitimização e eu odeio esse lugar. Não é um local de vitimização. Eu sou mulher, eu sou respeitada da minha profissão, eu sou respeitada pelos meus pares dentro da prefeitura, eu sou respeitada no escritório. E muitas vezes os clientes me procuram por eu ser mulher e pela minha sensibilidade. Só que lutamos muito para isso. Tem que ter muitos degraus para você chegar no exatamente. topo, assim, para ser, nossa, aquela mulher ali Mas eu nem acho que Aquela isso... mulher ali, eu vou te além contar. disso tudo, eu acho que se isso ainda é um assunto que gera debate, vamos olhar para ele. E olhar cada vez mais com representatividade. Não é que você vai passar pano para a mulher e ela vai estar certa em qualquer situação. A gente sabe que não é assim. E essa é a grande crítica quando falam de críticas à Lei Maria da Penha, quando falam críticas agora por causa da perspectiva de gênero nos tribunais, que agora os julgamentos vão ter que ser feitos... É um novo informativo do CNJ, né? Que vai ter que ser feito com base na perspectiva de gênero, alguns julgamentos. Então, assim, a gente está evoluindo. E se o judiciário olha dessa forma e entende, a OAB também tem que olhar. Tem que ter espaço. Não é Sim. se deve, tem que ter espaço. Porque
a pessoa que sofre esse preconceito, ela tem uma visão diferente. E eu não falo preconceito, acho que eu utilizei até a palavra equivocada. A pessoa que sofre qualquer tipo de depreciação, seja por gênero, por cor, por raça, por religião, só ela sabe. Ela sabe o que ela passa para chegar ali. Então, eu acho que é algo que tem que ser ouvido e lembrado. Voltando à questão do elogio, né? Eu presenciei essa situação de elogiar a advogada por ela ser bonita antes dela abrir a boca, mas presenciei também elogios à fala dela, ao estudo dela, né? Ao preparo dela. Olha a diferença. Sim, Ele pode sim. elogiar, doutora, a senhora está de parabéns, fez um trabalho impecável. Então, assim, olha, sabe? Muito é diferente, diferente. de Muito fato. diferente. Muito. Né? Isso a gente quer ouvir, esse tipo de elogio. A senhora, doutora, está de parabéns. Tá indeferido, mas a senhora tá de Pode parabéns. ter ele pode me Essa não é exatamente desde que ele fundamente, ele pode eu passei, deferir. Eu passei um negócio desse no Fórum de São Gonçalo, né? Lá, da sexta-feira, assim, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe. E aí, As pessoas vão saber, também. todo mundo já Você também sabe agora. Você também sabe? Você também sabe. E aí ele... Pessoal no Google agora. Tinha marcado uma instrução, já eram quase 5 horas da tarde e nem tinha começado, né? E aí ele não estava lá simplesmente, e marcou a instrução. Quem estava fazendo era o secretário dele. Eu não vou falar o nome, né? Eu fulaninho, você não pode fazer instrução, cara. Você é o assessor do juiz. Não, a senhora, eu faço, você... Não, Já eu tô não... acostumado, Eu já tô tá tranquilo. Eu ia falar isso, mas eu não ia Ou eu que vou agir mesmo a sentença. Aí só faltou falar isso. Aí eu falei, não, A gente vai faço ser questão cancelada, que né? eu Vocês trouxe, sabem. que eu trouxe a testemunha, que eu não sei o que para isso, quando no meu tempo que eu era beligerante, né? Eu quero a minha testemunha ser ouvida, e papapá, um monte de caçanga, eu fiz um monte de gente lá, daqueles colegas, todo bem, só faltou bater parabéns, assim. Aí, a senhora quer, então, fazer instrução com o juiz? Óbvio, No tá lá na mínimo, lei. né? De preferência. Se Despachar, não for te incomodar, Se não for interromper, você Eu ainda silêncio. falei assim, despachar com o juiz ou ir na encruzilhada, pô, eu tô aqui pra despachar com o juiz. Aí, então tá. Aí foi lá na Tabelar. Doutora, será que fala? Não, melhor não. Melhor não. É melhor não, o programa tá começando agora. Uma lady. Eu adoro ela. Ela é, agora então você pode falar. é uma lady, ela é maravilhosa. Aí ela, oi, doutora Alcilene, assim, com essa voz assim, né? Você vai brigar com uma pessoa com a voz assim? Nunca. É. Aí ela entrou, linda, maravilhosa, com aquela pele branca, de princesa, assim, e com aquela roupa maravilhosa. Você pode elogiar. Oi, doutor. Aí eu sorriso. Não, mas esse elogio dela foi mental, você vê que ela não falou. Não, eu aqui, Ela né? pensando. Ela entrando Pensamento. Ela entrando assim, parecia que tava... Ela não anda, ela desfila. Então ela tava andando assim. Aí eu, oi, doutora, tudo bem? Assim, a senhora que tá querendo fazer a oitiva, a instrução. Doutora, sim. Tá, indeferido, tá? Nessa elegância, Na educação. elegância, mas foi elegante. Ok, eu vou agravar, tá? Tá. Cerceamento de defesa. Exatamente. Bom, Cara, foi assim mesmo. Desafio- Desse jeito. Ótimo, né? desafiador, né? Mas Depois eu falo o muito nome dela. divertido e muito reflexivo. Nesse lugar, qual seria o papel da OAB? O que a OAB poderia fazer? O que ela já faz, na visão de vocês? Bom, na gestão até do Dr. Cláudio Viana, né? Fala aqui muito, porque realmente foi uma gestão muito inclusiva e assim foi muito participativa para a advocacia. Foi uma pena que veio a Covid, né? Mas ele fomentou e criou, deu muita ênfase na diretoria da violência doméstica. Eu acho que foi um golaço. Eu acho que isso a gente tem que implementar. Eu acho que realmente a gente tem que valorizar essa diretoria. Nós temos também uma grande colega, né, Francisco, a Eliana, né? Sim, Eliana foi... teve fala, inclusive, muito triste. Né? Eliana foi presidente da diretoria de violência, que é uma diretoria, né, para você ver o tamanho do valor que a OAB dá para essa diretoria. Então, eu acho que com essa nova gestão que a gente está aí, né, a gente está tá na chapa, né, da chapa 11, pode fazer propaganda? Pode, não tem problema.
Então, advogado, estamos na chapa 11, né? O presidente doutor Ivan Gonçalves, nós somos diretores da chapa, né? Doutora Renata, doutora Auxilé, doutor Francisco. Com exceção de mim, também Exceção. tá meio imparcial. Mas é apoiadora. Apoiadora na chapa Com 11. certeza. Ela vai votar na irmã. Nem Não, tem como. Ai, mas dela. não por ser irmã. Tem a doutora Vamos deixar claro, porque eu doutora acredito no projeto. Não, então a gente tem vários projetos, inclusive de manter as associações que caminham com a OAB. Hoje, inclusive, a gente tem uma associação que é a ABA, você tinha acabado de falar, que é uma associação muito boa e muito participativa, fomenta eventos. Então, essa associação a gente quer manter com a gente, tá? Se por acaso A a casa gente... do advogado. É, né? a Casa do Advogado. E a gente quer trazer outras associações que foram preteridas na gestão atual da OAB. A Anacrim, a AFAC e outras. A FAT. Então, na realidade, a gente tem qual a nossa finalidade da Chapa 11. E, por sinal, a FAT presidida por mulher, a Anacrim presidida por Pois mulher. é, também. um absurdo. As mulheres Porque estão será que tem dominando alguma o coisa mundo. aí? Será que tem alguma coisa? Daí a gente volta naquele tema. Então, a nossa Chapa 11, ela quer valorizar esse trabalho da mulher, tá? Tanto é que tem 3 mulheres na chapa. Isso aí. Então, e trazendo essas associações que foram preteridas na gestão atual. E é isso, Francisco. Eu acho que tem vários programas, vários projetos. Vamos deixar. Né? Senão todas nós vamos as ficar falando meninas falando. Qual porque eu o acho lugar que- da OAB? Né? Qual Eu o acho papel que da o OAB? lugar da OAB é se unir com todas as outras instituições para a gente ter mais efetividade. Né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa fala, pô, a OAB não faz nada, a OAB não está presente no dia a dia. E isso é muito ruim, né, para a classe dos advogados. A gente tem que ter uma OAB presente, uma OAB efetiva, que realmente seja vista, né, e ajude os profissionais. Isso faz uma falta, assim, gigantesca, né? Lembrando que a OAB somos nós, né? Se nós não estamos a na gente OAB, nosso alcance é menor, É a nossa nossa participação casa. é menor, A OAB né? tem que ser para todos, realmente. Claro. Não é só um slogan, não. Se não tem um advogado na casa, não tem sentido. Entendeu? Exatamente. Menos advogado, É. menos alcance, menos É participação, igual, menos entrega é igual pra eu falo, sociedade. assim, quando a gente vai despachar ou quando a gente vai no balcão presencial. Aí aquele pessoal fica com aquela cara É, de cansativo, né? exatamente. Tem A uma te cara de fazendo um favor cansativo. enorme pra nossa. você. Dá vontade de fazer, cara, se fosse a gente, vocês não estavam aí, cara. Não tinha Exatamente. necessidade de vocês estarem aí. E quem paga o salário somos nós, né? Exato, É então... a sociedade que paga. Então, Assim como eles, a gente que está na OAB, a gente tem que abrir as portas. A OAB Claro. tem que ser para todo mundo mesmo, para a casa do advogado. Inclusive, o prédio está escrito lá, Casa do Casa do Advogado. Advogado. Então, é isso. E o advogado público está nessa história? Não, com certeza está nessa história, assim. Nós somos advogados, podemos advogar, né? A Procuradoria Municipal é uma das poucas carreiras que permitem essa advocacia privada também, mesmo com a advocacia pública. Muito legal, né? E eu acho que... Mas, engraçado, assim, diferente, eu não acho que ninguém em sã consciência vai discordar de qualquer coisa que a gente fale para fomentar ou melhorar a participação das mulheres. Eu acho que isso já conquistamos esse direito. Acho que já está Já consolidado, está consolidado. né? Por isso que quando eu soube qual seria o tema do debate aqui da mesa, né? A mulher na advocacia, eu falo, nossa, mas que tema tão antigo. Porque isso já... Parece uma coisa assim, pô, vai falar sobre chover no molhado, né? Porque, na minha opinião, isso está consolidado. Mas acho que alguns homens não participam desse debate. Todo evento não tem homem. Mas A aí... gente não entende bem algumas questões. Mas talvez, né? assim, você é o único homem hoje na mesa. Sim. Talvez a gente abrir para debate, para outras opiniões, porque é importante a gente também escutar o outro lado e entender como que a gente consegue fazer essa conjuntura, essa junção. Hoje a gente está com uma mesa predominantemente feminina, onde você está aqui nos ajudando, né, o nosso mestre de cerimônias, só que é importante a interlocução. Não vai ser só com uma fala feminina que a gente vai chegar em consensos ou vai chegar... e vai chegar numa solução. Se você me pergunta assim, o que pode ser feito, eu acho que já vem sendo feito. A gente pode fomentar mais a representatividade das mulheres nas comissões, nos cargos importantes. O nosso presidente está vindo, acho que em todas as chapas tem uma mulher concorrendo. A gente já vai colocar a primeira mulher na seccional do Rio de Janeiro, a Ana Isso. Tereza Basílio. Mas assim, aqui em Niterói tem uma chapa com uma mulher como Sim. presidente. Sim. Mas a gente ainda repara que os cargos
de destaque são muito masculinos. A mulher ainda está subjugada nesse papel secundário, né? Ela é a atriz coadjuvante, ela não é o ator principal. E isso a gente vem mudando, por isso que eu sou contra uma fala vitimista, de falar assim, a mulher não consegue ou a mulher não chega, não. Eu acho que a gente chega, eu acho que isso vem mudando, e a forma disso ser feito é uma interlocução entre todos, e dando esses papéis, as comissões, dando valor à lei, não achar que tudo é mimimi ou tudo é vitimismo. A gente ter esse espaço franco e aberto de diálogo, onde a gente possa expressar as nossas dores sem medo de ser julgado, né? Nesse contexto e ir avançando. E dentro da advocacia pública, mais uma vez, eu não vou falar que nós somos maioria, mas eu acho... Eu tô aqui pensando quantas mulheres nós somos e homens hoje dentro. Eu também estou pensando quantas mulheres presidentes da OAB que hoje em dia tem bastante. A gente vai ter que pesquisar. Mas eu acho que ainda é homem. A maioria são homens. Sim, na OAB a maioria é homem. Mas olha que o que tem aparecido assim na Mas mídia posso aí ser das sincera, mulheres. eu fui na OAB outro dia assistir num congresso que estava tendo lá da Procuradoria Municipal. Tem uma parede, aquilo foi muito simbólico para mim. Tem uma parede com todos os presidentes da OAB, acho que desde a fundação. Da onde? Aqui em Niterói? Não, lá no Rio. No Ah, centro. tá. Não, Nenhuma Então, mulher. Eu não tô E brincando, ninguém não. de barba, só tinha uns 2 de bigode. Não, eu não Ele tem barba, eu ele não deve entrei tá, nesse preciosismo de Ele que tinha focou na barba. barba. Mas eu reparei que deviam ter, não sei, tô chutando, mas 30, 30, 40 isso aí. fotos, era uma parede só gigante. homem. Por isso que a gente Só vai ter a primeira mulher homem. agora. Então, assim, Tomara, se né? isso não te Vai diz sim, vai nada, sim. se você olha aquela parede e acha aquilo normal, algo tem de errado É com a um sua Aquilo é visão. bem emblemático. É um né? reflexo, da sociedade exatamente. machista. É muito óbvio. emblemático. Gente, aquilo. quantas vezes você não ouviu, você deve ter ouvido, né? Por exemplo, no concurso público, passou no concurso, engravidou. E os homens irritados. Ah, cansei sim, de a ouvir pejorativa falando assim. Pejorativo, Ah, já fez, entrou já no tá, concurso, já já tá de entrou, já. licença. Ou então, não vamos contratar uma advogada mulher, porque quando ela engravidar, a gente vai ficar sem ninguém. Então, assim, sabe, é uma mentalidade que precisa ser mudada. Sim, mas assim, mais uma vez, eu me sinto privilegiada pelos meus colegas. Então, assim, dentro da Procuradoria aqui do município de Niterói, eu diria, hoje o nosso Procurador-Geral, o doutor Francisco, a gente tem uma interlocução e um cuidado que eu não vejo isso na prática lá. Lógico que eu não estou falando que não existem situações, mas geralmente é no secretariado, que você já tem. Mas isso vem mudando, a gente acabou de ter a vice-prefeita eleita. Então, isso vem sim. mudando. Isabel. E que bom, a Isabel, e que bom que a gente vem alcançando esses lugares. A gente tem que Muito estar, é legal, um lugar muito nosso. legal, isso aí é muito legal. É muito legal. Independente da sua posição política, se você é contra ou a favor, nós não podemos negar que ter mulheres nesses postos, né? Nesses lugares de representação é E muito a simbólico. primeira mulher, né? É a primeira. vice-presidente. E é né? muito legal você ver a gente chegando lá. O vice-presidente. Não, Vice-prefeita. vice-prefeita. Mas é legal você ver essas mulheres alcançando esses lugares. Você chegar, você ter uma primeira mulher presidente da OAB do Rio, Não, talvez. vamos ter, vamos né? ter. Que vai estar lá naquele mão. Eu vou tirar uma foto, vou postar Não, isso. vamos ter. Uns 40 homens e Aqui em uma Niterói mulher. já teve uma mulher, a Solange. Mas enfim, eu acho que a gente tem avançado. Tanto no direito público quanto no privado. O caminho é esse, nós não vamos parar. E é isso, a gente também não vai pedir permissão para entrar. Vamos falar de desafios da advocacia na área que vocês lidam, para a gente escolher aqui uma pluralidade de impressões, né? Nós falamos muito sobre mediação no início, não falamos muito sobre advocacia pública e não falamos tanto sobre advocacia familiarista nem sucessões. Na advocacia pública, Silvio, quais são os desafios que os seus colegas passam no cotidiano, que você queira compartilhar? As minhas né? colegas mulheres ou de forma geral? De forma geral. De desafio da advocacia pública para o advogado em geral. Eu acho que o nosso grande desafio na advocacia pública é lidar com os recursos limitados. A gente tem uma falácia de que o poder público tem recursos ilimitados e não tem. Nós temos efetivamente uma reserva do possível. Por mais que Niterói seja um município com dinheiro, onde consegue investir, nós ainda temos que eleger causas ou situações que o dinheiro não vai dar para todo mundo. Vou falar eu gosto de dar exemplos práticos, fica mais fácil para as pessoas né? visualizarem e entenderem. Uma das áreas que nós atuamos lá dentro da Procuradoria Judicial é saúde. E em saúde, principalmente em saúde, há muita judicialização, com muitas liminares. E todo mundo quer o melhor tratamento, todo mundo quer o melhor medicamento. Ninguém quer usar a fralda mais barata se tem a fralda top de linha, e daí vai para tudo que vocês imaginarem dentro de saúde. Só que você imagina se num universo a gente tivesse que dar o melhor para todos o tempo todo.
não há recursos disponíveis. E não é porque a pessoa não quer dar ou o poder público não quer que aquilo funcione. É porque há uma limitação financeira mesmo. É o dilema da ciência econômica. Eu tenho Sim. formação em economia, né? As necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Exatamente Você tem que fazer isso. escolhas, na verdade. E assim, eu acho que isso é uma grande. Porque engraçado que o cidadão tem no advogado público, às vezes, como inimigo. Porque ele pensa, quando ele ajuiza uma ação contra o município, quem vai defender vai ser um advogado público. Eu lembro de um amigo meu, que até de Rio das Ostras, estava no evento lá conosco, você deve conhecer. Logo que ele passou no concurso, nós fomos na casa dele, ele é daqui de Niterói. E ele estava comentando que as ações que ele recebia, né, das mais estapafúrdias. Aí teve um caso que ele mostrou lá, comentou, né? O sujeito quebrou a perna e depois botou a foto do burreiro. Aí ele falou na contestação, bom, a única coisa que a gente pode deduzir é que em algum lugar, né, da cidade tinha um bueiro aberto e o cidadão quebrou a perna, mas não há nenhum Qual é a vínculo, nenhum conexão? nexo de causalidade ali. Nexo. Ele comentando os casos que realmente as pessoas intentam ações judiciais à torta à direito, acreditando de fato que o Estado é uma grande mãe, né? Que Uma vai... grande mãe, mas assim, eu costumo brincar, principalmente em saúde, a grande maioria é hipossuficiente, né? Que não tem plano de saúde ou medicamentos de alto custo que não são fornecidos facilmente nem pelos planos. Ninguém em sã consciência enfrenta uma fila da defensoria ou contrata um advogado, bate lá na porta do poder público porque quer um medicamento para câncer. A pessoa efetivamente precisa. E aí que vem a nossa grande discussão. Queríamos nós um mundo perfeito, onde os recursos Poder fossem prover. ilimitados e poder prover para todo mundo. Mas, efetivamente, não é o que a gente encontra na prática. Só que eu acho que isso é um desafio. É um desafio para o gestor dar melhor qualidade e conseguir a melhor educação. É um desafio para o gestor lidar com a limitação de recurso. Que não é. A gente está falando de um braço ali, né? A gente tem todos os outros. E eu acho que hoje o nosso maior desafio é ter essa luta do cidadão, das pessoas, não acharem que ou o poder público é inimigo deles ou o próprio advogado público. É que nós somos todos uma grande máquina que a gente tem que conseguir fazer isso funcionar de forma coordenada. Fazer milagre, né? E fazer dar certo. E aí vem o desafio do gestor público. Ser gestor público no Brasil não é para os fracos, só os corajosos. Porque é um desafio diário. A gente brinca que hoje tem poder administrativo do medo, aonde você nega ou deixa de fazer com medo de ser processado, né? Com medo de você responder na pessoa física. Então, eu diria que hoje esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Não acho, assim, tem apoio, não tem apoio. Eu acho que a gente tem apoio, a gente está lutando por isso. Não vejo a OAB... Aqui em Niterói, por exemplo, assim, todas as vezes que a gente precisa do espaço da OAB, a gente tem acesso a esse espaço, tem o auditório, e que seja a casa do advogado, seja ele público ou privado. Sim. Aquilo ali é um ambiente de todos, para todos utilizarem, e que seja utilizado em benefício do cidadão que está ali. Que vai ser o destinatário final dos nossos treinamentos, dos nossos estudos, né, de uma advocacia forte, que a gente vai estar atuante. Muito bom. Desafios da advocacia familiarista e da parte de sucessões e planejamento patrimonial. O que você encontra no cotidiano, né? Olha, Como é que está essa área? Eu acho que os desafios do direito de família é desafio como advogado para qualquer área, assim, no geral, né? O que a gente tem muita dificuldade é a morosidade da justiça, assim, você tenta, por mais o advogado que seja vigilante no processo, você tem muita dificuldade de que ele caminhe do jeito que a gente gostaria, de um prazo Não só que razoável. gostaria, do jeito que deveria. Deveria, né? Porque, assim... Até os princípios do processo. Nós temos da casos efetividade, tudo a gente- gravíssimos de alienação parental, de Sim. abuso, aonde você não consegue decisões céleres. E eu diria mais, a gente tem situações aonde a gente não consegue posições claras, nem do Sim. judiciário, Eu nem do tô corpo com técnico. eu tô com caso Principalmente isso, quando você pede o estudo parecer técnico, né? Que Do se- setor da psicologia, da assistente social, que você vê aquele parecer e o parecer Não é define conclusivo. nada, não É conclui. inconclusivo, né? E eu nem culpo o corpo técnico Né? também, não, porque muitas vezes Porque- eles têm uma oportunidade de É, estar na uma presença só. daquela pessoa. E é difícil mesmo, porque são situações extremamente complexas. É lógico que é difícil o direito acompanhar o mundo real. Né? A velocidade que os acontecimentos acontecem não é a velocidade do processo. Só que, mais uma e até das vez... ciências também, porque você falou uma palavra-chave, complexidade. Sim. Complexidade quando envolve mais uma área de conhecimento, mais uma área do saber que requer uma atuação multidisciplinar. Sim. Como é que um psicólogo vai conseguir dar um recorte de uma situação que talvez seja muito além do Por que isso- só a psicologia, passe pela sociologia, passe por Sim. outras áreas, talvez, do conhecimento. Então, Sim. assim, é inconclusivo, faltam elementos, faltam, assim, um alcance. Não sei, eu estou refletindo aqui a respeito
E eu acho que esse é um ponto Por importante. isso a mediação Também familiar é tão boa, boa. porque eles vão conversar e ver o que é melhor para aquela criança em questão. Eu estou com um caso assim, muito. O pai já bloqueou a mãe, não fala com a mãe não consegue apoio da rede de pertinência, nem da sogra, nem da filha, nem da outra filha. E quando termina a comunicação, já é o primeiro. A É o grande criança. sinal do afastamento, né, Alcine? A criança ela já tá no psicólogo. A criança, aí lá atrás, quando a conversa ainda estava boa, porque ele não era casado com outra, aí ainda era, se falava e tudo. Depois ele começou a ter uma relação com outra. E aí, o que acontece? Eles não conseguem se comunicar e a criança fica no meio desse tiroteio. A psicóloga já falou, já botou por escrito, a gente coloca dentro do processo, e aí a juíza fica botando pro MP, o MP Toda fala não sei hora, o quê, exatamente. e não sei o que lá. Teve uma mediação, a mediação, o outro não apareceu, disse que não ia aparecer mesmo. E Então, nós nesse estamos- caminho todo, às vezes demora, sei lá, 3 anos, A 4 criança já anos, numa tá, ação daqui a de pouco tá maior guarda, de idade. de alienação. Mas, Como- gente, como vai recuperar esse tempo dessa criança de Lógico sofrimento? que a Não se gente não recupera. pode esquecer que isso Absurdo. também é difícil para os juízes, para os auxiliares da justiça. É um problema complexo. Porque a gente está falando aqui, eu tenho, sei lá, 10, 15 causas. Ele está julgando 300, 1000 causas. Tão complexas quanto ou mais. Então, assim, é um problema que tem que ser enfrentado pela OAB. Numa interlocução de conversa com o judiciário, para encontrar soluções, seja na mediação, seja nos métodos alternativos de resolução. Na mediação, mais de um a ator, né, mediação pelo de que foi família. dito, né? Hã? A ordem com uma interlocução com mais de um ator, Sim, né? sim. Com assim, sei lá, Vários assistente autores. social, um psicólogo, psicólogo. né? A Representante da... interdisciplinar, né? Demais, é porque você para pra pensar e refletir, realmente são problemas, né, complexos, né? E o que acontece? O mal é o seguinte: se você não tem um tratamento realmente adequado para essa situação, e a mediação, ela não tem como intuito só o acordo. O maior intuito dela é restabelecimento da comunicação. Porque depois, você falou até bem isso. Que é o mais importante. O mais importante, restabelecer a comunicação, as coisas começam a andar. Sim. Só que Então- quando essa comunicação não pode ser restabelecida, o judiciário tem que agir. Exato. verdade. Aí Então, tem que atuar, tem que entendeu? atuar. Como o E não é Estado. possível que de 10 advogados que você conversar, 11 vão concordar que você tem uma morosidade, que você tem uma dificuldade técnica. Você tem uma que você dificuldade tem- de acesso aos juízes, Aos aos juízes, Por exemplo, a gente promotores. aqui em Niterói só tem um, né? Olha, aqui na região E na cênica, parte né? prática, Na região- como funciona a mediação em termos de honorário, em termos de campo de trabalho, em termos de assimilação pelas partes? Então, Você diz- então, Você diz- eu vou esperar minha colega responder, que é. depois eu respondo. Você diz extrajudicial ou judicial? Porque judicial, o mediador não tem salário. Tá? Isso no judicial. Eu trabalho como mediadora judicial voluntária desde 2015. Bom saber, porque assim, eu sou de uma outra área, estou aqui como principal aprendiz, né, do que acontece em outras áreas que não são as minhas. A mediação judicial voluntária, mediação extrajudicial. Explica como funciona. Então, você, por exemplo, você é advogado imobiliário, né? Condominial. E condominial. Então, você está com uma demanda, ou seja, num Briga de condomínio. briga uma de relação de condôminos. vizinhança, ou então você também está tendo um Distrato. um distrato comercial, Uma etc. assessoria numa compra e venda, É locação. isso. Aí você precisa de um mediador, isso, numa intermediação ali. Você vai contratar um profissional, um mediador, que vai botar aquelas partes para conversar com as ferramentas que ele tem, a capacitação dele, etc, etc. E aí vai tentar se fazer o acordo. Mas você perguntou se foi sobre honorários. Não, como funciona o cotidiano, para que as pessoas que não conhecem a mediação ainda possam saber se é um tá. campo bom para a advocacia. Não, é um campo muito bom para a advocacia no sentido que você vai trazer um terceiro que vai resolver no final o teu problema, enquanto Mas eu acho que para a questão financeira, a gente ainda tem que avançar muito. Na verdade, são temas novos e a própria mediação, apesar da gente ter quase 10 anos aí da lei, Isso. você tá no início e as pessoas ainda valorizam o litígio. Isso que Mas eu acho. mas olha, valorização, é a costume. mas olha É só, cultura a da OAB, mediação. e é por isso até que eu tô... Eu já vi na maioria condominial, o advogado manda a notificação, o cliente não quer pagar o honorário. Não fizeram nada. Pô, mas o advogado deu um plantão no condomínio sábado para fazer acordo. Tá, então vou te falar- Mas você não entrou na justiça, quer dizer, o honorário está condicionado. Não, mas é a né? questão de cultura, né? É cultural. O que acontece? E principalmente nos escritórios. A gente participou de um mutirão, eu posso falar isso abertamente, porque colocou na mídia.
ao escritório do Leandro Sender. Ele teve uns 30 casos. Aí a gente participou de um mutirão lá na Barra, na Barra da Tijuca, no fórum. Teve 60% de acordos. Mediações, né? Por quê? Porque aí você vai falar assim, mas não pode fazer acordo em condomínio, porque a inadimplência condominial, porque... Não, sei. Não, mas ali tem casos que já iriam para leilão. Você tem que atender o fim social, né? E também tem que ter uma mudança de paradigma, de mentalidade em relação ao síndico, à lei de condomínios, ao advogado condominialista. Então, tem que ter uma mudança de todos, do círculo todo. O condominial, ele já meio que entende que a relação de vizinhança ela é meio que parecida com a de família, ela é continuada. Então, se você notifica e vai para o judiciário, as coisas azedam, né? Isso aí é o último recurso. Então, ele orienta o síndico a cumprir a convenção, as normas, e assim, tenta compor, tenta fazer acordo. Nós temos uma advogada nossa lá que ela tem muito isso na cobrança, porque ela notifica, manda e-mail, a pessoa geralmente vem e-mail com pedras na mão, né? Uma postura muito hostil. E ela tem um sotaque gostoso, ela conversa bem, ela é muito agradável, ela recebe. Daqui a pouco a pessoa sai dele dar presente, a pessoa faz o acordo, chama para o aniversário. Ela fez o curso de mediação, não fez? Não foi aquela que você levou lá para o Mediate para fazer o curso? Tem uma lá que ia para lá. Naturalmente, ela consegue entender que a pessoa está num momento difícil, está se a separando, CNV, foi você desempregado, faz tem a alguém doente comunicação na não família, ela violenta. consegue conversar de maneira muito receptiva, ela engaja a pessoa e encontra soluções, né? Acho que Lá na é um Mediate, exemplo. semana que vem a gente vai ter, ó. Ih, não poderia nem falar, mas falei. Não, mas não tô falando o nome, né? Na Mediate a gente vai... Pode falar, daqui a pouco vai estar a Mediate ali como colaboradora do evento, a gente mostra o Media Kit para você, né? Um programa Aí, ó, sustentado. trim. Então, o que acontece? A gente vai ter mediação de relação de vizinhança, entendeu? Sobre um assunto que lá eu não vou falar, porque senão aí identifica. Mas a gente já mandou a notificação para eles, partiu da síndica. Aí é que eu falo, é a mudança de paradigma. A síndica já entendeu que aquele caso tem que levar para mediação. Que se for para a justiça, não vai adiantar nada. Vai ter uma sentença e a mulher vai ficar mais irritada ainda, é uma questão assim que é uma questão meio complexa que realmente, se cair na mão de um juiz, o juiz não vai adiantar nada. Ela vai ter uma sentença ou uma liminar e não vai resolver. Eu vou contar até uma historinha rápida que eu ia falar. Depois eu vou abrir para a rodada final para a gente encerrar. Tinha um apartamento, uma unidade residencial que o cachorrinho só fazia cocô em frente ao apartamento X. Nossa Senhora, do vizinho. que agradável. É do vizinho. Que Treinado, né? Muito Treinado agradável. para irritar. É óbvio que a Vizinha não condômina gostava. de lá tinha alguma coisa com o de cá, né? Provavelmente. Então, o cachorro só fazia lá. Isso foi no judicial. Porque a mediação a gente faz, né? Aí chegou lá, o juiz mandou para o Sejusc, porque a execução já estava em mais de 100 mil reais. Meu Deus. Já tinha uma sentença, já tinha uma quebra de... E o cachorro não tinha patrimônio para você Não, contar isso. Né? Poxa, E e o ele cara- continuava fazendo. E continuava fazendo. E Olha a mulher, eu isso. não vou pagar nenhuma, não sei o quê. Meu cachorro vai ficar aqui, eu quero ver quem é o macho que vai tirar meu cachorro daqui, quem é o juiz, tal, etc. Aí foi para mediação. Durou umas 4 sessões de mediação, entendeu? Mas resolveu, a gente saiu de lá, eles saíram de lá meio com um taque. Mas é porque a sentença Entendeu? é um papel frio. Aí Se sabe não o que tiver uma aconteceu? conscientização das partes, não Sabe o que evolui. aconteceu, Silvia? Do apartamento, vamos dizer, 201, saiu com a sentença, ela fazia assim, ó, esfregava na cara do primeiro andar. O problema só escalona. Aí, Isso. isso aumenta. Escalonamento do Né? conflito. Não adianta você ter uma sentença. Nessas relações de vizinhança, tem que Qualquer levar para relação mediação. continuada, Técnicas de né? votar, a escuta e a comunicação. Não, mas tem que levar, Tem porque jeito. aí vai restabelecer a comunicação. Sim. E aí a coisa vai começar a andar. Não vai ter o acordo, mas elas vão começar a se escutar e vão Sim. ver que está incomodando isso, o que está incomodando aqui. Então. Excelente bate-papo, muito agradável. Acabou? Não, Ah, vou pra bom. rodada final, que eu aprendi, igual quando a gente tá no show, o show tá agradável, ele vai dando aquela despedida, né? Então, Saideira! A gente tem o gostinho, né? de- rodada final, aí vocês Ó, falem mas só sobre vou- qualquer... Mas só voltando, desculpem, a mediação tá dando
Mas eu soube que você tá com um centro de mediação em Niterói. Então, Ele tá me perguntando, o advogado tá se formando agora. a única câmara. Acho que deve ter alguma diferença remuneratória. É a única câmara de mediação aqui em Niterói, cadastrada pelo Tribunal de Justiça. Detalhe técnico. Vamos lá. Mandem currículos, por favor, com e-mail. Não, mande casos. Primeiro. Currículos. Vamos para a rodada final, queridos, para que a gente possa, então, fazer o encerramento. Queria que cada uma falasse um pouco, né, sobre algum tema que queira, considerações finais, algo que não foi colocado, e pode falar sobre a sua atuação profissional, e a gente, então, encerra esse programa sobre as mulheres na advocacia. Um bate-papo muito rico, né, com profissionais, mulheres muito fortes, muito competentes, com muito conhecimento, né? Me senti até oprimido aqui diante de tanta inteligência feminina, né? Mas sempre Muito um aprendizado engraçado, muito grande. né? Vamos então fazer a nossa rodada aqui, final de encerramento. Doutora Renata Pires de Serpa Pinto. Então, eu fiquei muito feliz com o tema, diferente da doutora Silvia, que nós temos pensamentos distintos. Vou me defender depois. Mas porque, de repente, como eu sou 10 anos mais velha, a minha Eu geração... só já tinha esquecido isso, Pois gente. não, mas eu não esqueço. A minha geração, Mas nem de parece, repente... vocês duas são... Não, mas eu tô falando assim de uma forma positiva, porque de repente a geração dela já foi uma geração que não sofreu tanto contra a minha geração, É verdade. né? Assim, Nem conta a geração nem contra a E geração então, da Silene. Estamos 3 gerações. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. A gente vê uma evolução. Quando ela diz pra mim, eu nunca passei nenhum tipo de preconceito por ser mulher, eu acho isso maravilhoso. Não de forma aberta. Ah, sim, mas eu passei de forma aberta, de É, forma não. velada. Não só Tudo eu, bem. assim, as minhas colegas da minha idade, assim, a gente senta, a gente conta histórias desde a faculdade, a época de estagiária, e como no dia a dia, como advogada. É que você ainda era da época da escraviária. Que andava Não, com aqueles olha, carrinhos eu sou do centro do exatamente, bairro. papel físico, Papel um carrinho, físico. Mas que eu também estagiária Quem não peguei de lembra manhã do, cedo quem não pro lembra do tribunal tirar as projeto, aquela lâmina boletas. segunda-feira tendo que Aquela protocolar? Boletar. Boletas, que você ficava Advogado tirando hoje boleta não no sabe tribunal, o que é eram boletar. rolos de Nossa. boleto. Eu sou dessa época. Ela Mas eu não. também sou. Sorry. Mas também Enfim, sou. então o que eu tenho que falar é isso. Eu fico feliz quando ela disse isso pra mim, que são 10 anos de diferença, mas a gente passou por situações diferentes. Com então tá certeza. evoluindo, eu fico feliz com isso. A sua leitura é que esse ato, já em consequência de lutas e conquistas, a mudança, consciência, né, foi mais benéfica e, enfim... Não, Mas é com porque eu acho que a certeza. mudança foi a forceps. Não foi uma mudança Eu porque também as pessoas acho, quiseram. mas eu acho que foi isso mesmo. Todos os movimentos femininos ajudaram muito para ir para essa evolução. A gente não tem como negar isso, né? Hoje a gente vê, graças a assim, mulheres na STF, na STJ. Isso, alguns anos atrás, era impensável. É verdade. Né? Então a gente vê cada vez mais a mulher tomando espaço, assim, quando a gente vê muitas juízas, muitas promotoras, até lá no escritório, outro dia eu estava olhando, eu falei, gente, só tem mulher agora. Tem A maioria épocas que a maioria são advogada, mulheres. Mulher. Mulheres. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito feliz com isso e que ganhe cada vez mais espaço. Exato. Não que a gente queira tirar o espaço do homem, longe disso. Você né? cotas. Mas a gente... Daqui a pouco, ó, cotas para homens. Cotas para homens. Vão se Mas- sentir assediados, afrontados. Vou pegar assim... Mas a gente procura isso, direitos iguais, né? Que a gente não teve durante muito tempo. E hoje a gente está crescendo e cada vez mais que isso seja realmente igual, né? Paridade, né? Paridade. Como igualdade salarial, que a gente sabe que hoje em dia não é a mesma coisa. A mulher pode ter a mesma capacidade ou até e ela continua ganhando menos. Então, a gente tem que acabar com isso tudo. Então, hoje, com a fala dela, eu fiquei feliz, né? Com Uma isso. Mas, melhora, assim, né? Só É. em minha defesa. Concordamos em discordar, É, mas... Concordamos em discordar, mas a grande questão é o seguinte: não é que eu nunca sofri um preconceito aberto, aonde em algum momento, por eu ser mulher, eu me senti atacada. E eu sei que eu posso ser exceção. Não tô nem falando que da minha geração. Mas isso não é porque você é muito brava, não? O Não, pessoal ficou acho que intimidado. não. Mas isso não é porque você é procuradora-geral do município Não, de eu não sou Niterói? procuradora-geral. Chico, não quero ser procuradora-geral. Brincadeira, doutor Francisco. Doutor Francisco. Não, eu acho que, na verdade, assim, eu sinto isso na minha atuação diária quando eu vejo que eu sou, ou numa reunião, ou num papo, uma das únicas mulheres. E aí eu reflito.
Porque eu olho aquele... Eu falo assim, pô, será que eu sou a única competente? Ou as minhas colegas, né? Onde eu vejo onde a maioria dos chefes são homens e você tem menos espaço para essas mulheres. Então, é lógico que eu observo esse movimento. Mas eu não passei no meu dia a dia alguma situação que a pessoa ou tenha posto o dedo na minha cara por gênero. Ou pelo Sim. menos eu não Você identifiquei sabe que dessa eu também, eu forma. não acho que eu tô aqui tentando me lembrar, eu acho que eu nunca passei assim, não. Não, eu já, Se passei infelizmente, já também, passei eu mandei- alguns, assim, mas... Mandou as favas. Mandei. E é isso que eu queria falar. Eu não tô falando que não exista. Tanto que o nosso papo inteiro foi nesse sentido. Eu só estou falando que eu acho que isso já vem mudando muito. Então, quando a gente entra numa roda de papo, as mulheres na advocacia, me parece um pouco retrógrado. Caceta, as mulheres na advocacia há quanto tempo? E a gente ainda tá no assunto mulheres na advocacia. Eu acho que até os assuntos têm que evoluir. Porque senão a gente fica sempre nesse papel. De, mulher tem que fazer parte, mulher é... Não, eu não quero estar nesse papel de vítima. Eu acho que as nossas pautas têm que evoluir, as nossas pautas têm que ser mais interessantes, os nossos diálogos têm que ser outro. Não que eu não me alegre com uma mesa feminina, me alegre muito. Digo, quando eu fui na OAB do Rio, eu vi aquele muro de foto masculina, falei, caramba, é quando você leva um tapa na cara e fala assim, ó, tá vendo? Lógico que existe. E eu não tô falando que não existe. Só que eu acho que a gente tem que sair desse local. A gente não pode deixar esse assunto ficar só nessa pauta, nesse espacinho. Qual seria a oitava maior, então, desse diálogo para você? Eu acho que tem que ter uma interlocução maior entre todos os pares e não ter essa diferença. O meu intuito ou o meu sonho, uma minha utopia, é um momento onde a gente não vai precisar falar e as mulheres na advocacia. Porque isso não vai ser pauta. Isso não vai ser um questionamento, isso vai ser uma realidade. E aí a gente para de ter essa pauta de que a mulher ela tem que ter igualdade salarial, ela tem que ter, porque ela já vai ter. Essa é a minha utopia, né? Em um momento onde a gente não precise mais ter esse tipo de discussão, onde já seja tão integrado na sociedade, tão natural esse espaço conquistado, que esse assunto seja um assunto realmente da década passada. Mas é por isso que é tão importante a gente ter esse assunto, pra gente Lógico, chegar com assunto, estamos ter esse aqui ideal e me de coloco não precisar sempre mais à falar sobre isso. disposição. Exatamente. Porque, infelizmente, A não é gente a ainda precisa, realidade é. hoje. Sim, mas por isso que eu falo, a minha Pra utopia. gente poder concretizar a sua utopia, a gente tem que passar por esse... Exatamente. E vamos passar Esse juntas. ciclo. Vamos embora. Vamos lá. Você concluiu a sua fala, então? Concluí. Alcilene, minha querida amiga e colega, Diga. suas considerações finais sobre a advocacia, OAB Niterói, sobre o papel das mulheres, sobre a área de atuação. Fique à vontade para, então, você encerrar esse programa. Você que é jovem há mais tempo da mesa. Francisco, eu acho o seguinte, que a mulher, como a Silvia falou, já tem o seu espaço realmente, tá? Mas como também a Renata falou, infelizmente isso não é majoritário. Mas a gente está querendo que isso aconteça e vamos fazer acontecer. É o que a Silvia está falando. E só uma observação, não quero te cortar, mas é o que eu acho importante. Nós temos que lembrar que nós estamos na capital. Esse é um recorte da minha experiência numa capital. Importante, Quando você fala das colegas do verdade. Sul, quando a gente vai para o Nordeste, Interior, para o interior. interior, até. quando a gente vai para outros lugares, essa realidade pode ser completamente distinta. Não, e é sem totalmente. sem dúvida nenhuma. totalmente. Por isso, Então, Eu já tive colega que a gente teve abertura para conversar e ela colocava que assim, era insuportável a relação de sociedade que ela tinha dentro do negócio dela, mas que ela não se via segura de sair, romper a sociedade, mesmo ela dando muito mais, ela sentindo assim até abusada em termos de trabalho, né, de entrega, era muito desproporcional, porque ela achava que se ela ficasse sozinha, ela enfrentaria certas situações que faria falta, pelo menos ela uma dizer... figura masculina. Dito por ela, tá? Sim. Contemporânea. isso é no mais interior? nova. Não, aqui no nosso Não, mas é assim mesmo. É assim, é gente, desse que eu tô jeito falando, mesmo. E ela passa falava, por às vezes eu chamo, né, o Sacripanta para tal lado, ele fica ali igual um pária, mas as pessoas me respeitam mais do que se eu estivesse sozinha. Não eu sou duvido. escutada. E eu parei para pensar. Por isso que eu acho ainda, Silvia, assim, importante esse tema, porque e acontece, a duas, algumas pessoas da minha idade, talvez para cima, elas nunca tiveram oportunidade de escutar. Então, algumas pessoas às vezes falam, pô, de novo esse assunto, mas eu já soube que eventos com esse direcionamento, o homem não participa, porque acha que é um papo chato, desinteressante. Acha entediante, Você vê, eu acha- fiz um comentário aqui, eu fiquei até pensando, será que eu exagerei? Será que eu não exagerei? Qual foi o Será- comentário que a gente diz? Tô brincando. A do encadernado.
Existia outro que era envelopada, né? Mas É, eu ia era falar tudo. envelopada. Envelopada, que eu já ouvi falar encadernada. Envelopada. Né? Eu tinha achado até bonitinho, porque é um senhorzinho, mas já parei pra já tá pensar. repensando. Já estou repensando. Mas, Alce, finaliza. Mas é para- isso, para a gente. Vamos finalizar, né? Porque tem que fazer outras coisas, né? E eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente está aí nessa empreitada de fazer a OAB de Niterói, que é fazer a da OAB a casa de todos, tá? E para isso a gente tem que estar juntos, não polarizar. E é isso, eu acho que a gente falou tudo aqui, eu resumi aqui o que já foi falado, vai ser redundante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Fico feliz de ter ao meu lado mulheres tão inteligentes, tão loquazes, né? Tão argutas que eu não consegui, às vezes, acompanhar todo o raciocínio. Que falam Não, eu muito, vi, né? às vezes, ela falando, É. ele ficava... Não, mas falante, minha mãe já é falante. A gente viaja às vezes, e aí a minha esposa às vezes fala, eu tenho preguiça de falar, e sua mãe é tão bom, porque ela mesmo fala, ela mesmo pergunta, Ela mesmo responde. né? E ela vai falando, e vai argumentando, Aí a fala Cecília bem. deve fazer assim... Não, mas ela gosta de ver minha mãe. Minha mãe fala bem, ela vai Não, eu tô falando assim, envolvendo. é isso mesmo. Tipo assim, eu não vou nem falar porque é isso mesmo. Então. Assim, então fico feliz de ter assim um tema tão rico com um representante da advocacia em várias áreas que me trouxeram aqui preciosas lições. Fico aberto para sugestão de novos temas, de novos nomes e Sim, obrigado, claro. contem sempre conosco. Pessoal, me despeço aqui do nosso segundo programa, Ação Jurídica, um podcast para a advocacia de Niterói, advocacia fluminense, sempre inclusivo, sempre com temas tão assim ricos e diferentes que representam, né, a nossa área jurídica da nossa região. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até a Obrigada, próxima. até. Tchau, pessoal.